Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, pela vida, te louvamos pela salvação, bendizemos a Ti pela igreja, ó Deus, e suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa os que estão conosco, ó Deus, da graça, da vitória. Ajuda os meus irmãos, dá a Tua proteção a cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres, e esta é a edição 1049, ano 20. O tema de hoje, meus amados irmãos, segurança plena. Segurança plena é uma coisa que só o nosso Deus oferece. Os homens, as nações organizadas, bem estruturadas, oferecem muita segurança aos seus cidadãos. Mas a segurança plena, somente o nosso Deus. Só o Senhor pode proporcionar segurança plena aos seus servos. Ele nos assegura segurança plena porque Ele nos dá segurança da salvação, nos dá a segurança da vida física, nos dá a segurança da vida em família. O Senhor realmente, quando o Senhor abençoa, quando o Senhor é colocado em primeiro lugar na nossa vida, nós teremos a segurança plena. E mesmo quando chegar o momento de todas as coisas caírem, porque as famílias se desfazem, a vida se vai, a morte vem, mesmo assim, quando chegamos ao final, quando colocamos o ponto final na nossa história, aí a segurança plena se manifesta de uma forma gloriosa, porque nós estaremos entrando na dimensão da eternidade para nunca mais sofrer, nunca mais morrer, nunca mais passar por aflição, nem angústia nenhuma. Portanto, um tema maravilhoso para nós. E o texto é o profeta Isaías, capítulo 14, versículos 28 a 33. Nós temos aqui, na verdade, 28 a 32, nós temos aqui uma palavra maravilhosa para o nosso coração. E o tema é esse para você, segurança plena. A leitura para nós, Isaías 14, 28. No ano em que morreu o rei Acaz, foi dada esta sentença: não te alegres, tu, toda Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será como serpente ardente e voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dai uivo, ó porta, grita, ó cidade, tu, toda Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, para que os seus opressos, os opressos do seu povo, nela encontrem refúgio. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, lemos a tua palavra e pedimos pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um. Fala conosco, nos dá a tua direção, tua graça, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto tem uma linguagem de guerra. O povo de Israel foi um povo, e é um povo, bastante oprimido no meio do nada. Uma nação geograficamente pequena, numericamente pequena, no meio do mundo antigo, onde era disputado por todos os dominantes. Ali, naquela região, onde está a nação, onde vive, na terra de Israel, na terra dos antigos cananeus. Ali é passagem da África para a Ásia
e para a Europa oriental e ocidental. Portanto, ela é uma terra de grande importância no passado, antes da aviação, antes de tudo que se conhece como desenvolvimento, era algo grandioso. E todos tiveram interesse em dominar aquela terra, em mandar naquele lugar, e as coisas aconteciam mediante a dominação da própria terra por um rei decente, um rei valente, um rei empreendedor, um rei que tivesse temor de Deus ou não. E esta mensagem, meus amados, é uma mensagem que fala de guerra, uma linguagem de guerra, porque durante o período de Acaz, os filisteus tentaram bastante dominar Israel. Em muitas épocas da história de Israel, os filisteus tiveram muito domínio, fizeram muitas incursões, eles dominaram em parte, eles assaltavam em uma área, eles entravam no território, eles danificavam muito, eles matavam muito, eles roubavam rebanhos, eles fizeram muitos males. Isto era muito comum no passado e, por infelicidade, nos tempos modernos também acontecem. Então, o Acaz morreu. Aquele rei que se fez um rei seguro, ele teve muito domínio ali e ele morreu. Ele morreu e o pensamento de muita gente é que ia começar tudo de novo. A Filistia ia voltar com muita força e tal. Então, o profeta de Deus, que era realmente um ajudador naquele período, um consolador para a nação naquele período, um conselheiro naquele período, então ele é usado e usa uma linguagem militar para divertir a Filistia. No ano em que morreu o rei Acaz, foi dada esta sentença: não te alegres. Era motivo de alegria para os inimigos. Aquele rei forte que impedia a nossa ação, morreu. Aí a mensagem: não te alegres, tu, toda Filistia, por estar quebrada a vara que te feria. Pelo rei ter morrido, pela morte do rei, pelo fato de ter havido o óbito do rei. Aí a razão aqui, a linguagem militar, a linguagem insultiva da época porque da raiz da cobra sairá um basilisco e o seu futuro será uma serpente voadora, uma serpente ardente. Ou seja, não se iludam porque o rei morreu, porque existe sucessão, existe segurança, existe garantia. Vocês, na verdade, não vão vencer só porque o rei faleceu, só por causa do óbito que aconteceu, o rei Acaz sendo realmente um rei que morreu. Não se alegre, não pense diferente, porque o rei tem sucessor, o Estado tem sucessor, o reino tem sucessão, não tem esperança para vocês. O profeta de Deus, todos os profetas, em muitos aspectos, eles eram surpreendidos pelo próprio Deus, usando uma linguagem não coloquial, não comum. E aqui o profeta usa a linguagem militar. No versículo 30, o profeta diz: os primogênitos dos pobres serão apacentados. Não se iluda você, inimigo forte, porque aqui continua existindo a tensão de Deus e a tensão dos homens, a tensão do Senhor da nação e a tensão do Rei da nação. Os primogênitos dos pobres serão ajudados, apacentados, guardados. Os necessitados se deitarão seguros. Não se alegre, reino opressor, porque vocês não serão bem-sucedidos só pelo fato do rei Acaz ter morrido. Os necessitados se deitarão seguro, porém farei morrer de fome a tua raiz. Vocês vão continuar,
Vocês é que vão continuar daí para mais distante, porque aqui tem segurança, segurança plena. A segurança plena somente o nosso Deus oferece. Mas aqui o reino estava bem e o profeta profetiza que a Filistia não vai reaver aquilo que tinha acontecido. Havia, em todas as guerras existe. Nos anos recentes, nas décadas recentes, melhor dizendo, Israel fez guerra ou teve guerra. Num certo período, juntaram-se 6 ou 7 nações contra Israel. E Israel faturou esta guerra. A famosa Guerra dos 6 Dias era o Egito com muitos árabes e todo mundo junto contra Israel. E Israel venceu a guerra e em tempo recorde. Agora, o que aconteceu naquela guerra? Israel se apossou de muitas terras que estavam no poder da Jordânia, no poder do Egito, ocupou a parte antiga de Jerusalém e isto era comum no passado. Havia uma guerra e a nação que havia avançado no território era obrigada a recuar e aquele território era conquistado. Então aqui o profeta está dizendo: vocês não terão sucesso porque o rei Acaz morreu. Pelo contrário, os primogênitos dos pobres aqui vão ser assistidos como se tivessem pai. Eles vão ser assistidos pela nação, assistidos pelo rei. Os necessitados aqui vão estar em segurança. Os necessitados daqui estarão mais seguros do que vocês aí com todo o aparato militar. E o contrário do que vocês pensam, quem vai ficar na fome são vocês. Eu farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes, falando sobre o sucessor, falando sobre o novo rei, que não era conhecido ainda da Filistia. Ainda não tinha havido nenhum confronto. No versículo 31, o profeta, como profeta de Deus, diz o que vai acontecer, o comportamento dos inimigos, o comportamento da Filistia, era que ela usaria, a linguagem usada aqui é uma linguagem para os animais. Dai uivos, ó porta. Aqui é uma palavra militar e também sobre os costumes antigos. Vocês não vão ter sucesso, vocês vão ter mais problemas ainda. Dai uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, vai ser derretida, está derretida, porque do norte vem uma fumaça. Aí o profeta profetiza outro tipo de adversidade para a Filistia, que não vinha através de Israel. A Filistia, porque a Filistia era interessante. Aquela região da faixa de Gaza, hoje habitada pelos Hamas, aquela região era chamada Estrada Real. Era disputadíssima aquilo ali. A Filistia, portanto, ela tinha uma espécie de pedágio para as nações, e para não ter esta força precisava ser vencida. Então o profeta fala pela sua profecia que ele via outra ameaça. Uma fumaça vem do norte. Ele estava se referindo aos assírios ou aos babilônios. Uma fumaça vem do norte e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Seria todos envolvidos numa guerra que a Filistia não venceria. E foi exatamente a partir deste tempo que a Filistia começou a definhar e nunca mais se levantou. No versículo 32, ele diz: e que te responderá, pois, aos mensageiros da nação? Ou seja, o que vai acontecer? Qual é a mensagem que nós temos
para vocês é que o Senhor que dá segurança plena, o Senhor fundou esta nação, o Senhor fundou esta cidade, o Senhor fundou Sião, para que os opressos do seu povo, nela encontrem refúgio. Aqui nós estamos seguros, segurança plena, segurança que o Senhor Deus oferece e só Ele realmente é capaz de proporcionar. Meus queridos irmãos, nós não podemos nunca esquecer. A Bíblia Sagrada é um livro profundamente importante porque trata de tudo que diz respeito aos homens. Claro que primeiro a Bíblia trata da fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então a fé é o princípio da revelação. Mas a Bíblia fala de agricultura, a Bíblia fala de guerra, a Bíblia fala de família, a Bíblia fala de matrimônio, casamento, noivado, a Bíblia fala de em todos os aspectos da vida humana, tudo da vida humana, tudo da vida humana. E a principal coisa dos humanos até hoje foram as guerras. Em termos humanos, a principal é a guerra. Por quê? Hoje o que as nações do mundo inteiro hoje gastam com orçamento militar seria suficiente para eliminar toda a fome da humanidade, todo mundo bem nutrido, se pudesse viver em paz. O que as nações gastam com segurança nas fronteiras, seguranças nos aeroportos, segurança com seus aparatos militares, marinha, aeronáutica, exércitos e hoje ainda existe outra forma de segurança, a segurança digital, 1001 aplicação de recursos para a segurança e o mundo cada dia mais inseguro. As nações temem o desenvolvimento de armas químicas, armas biológicas. Não tem quem venha duvidar sobre o poderio e a perversidade dos homens, criando armas biológicas, uma forma de matar silenciosamente. Todas as nações têm, de alguma forma, alguma arma letal. Existem as armas químicas, as armas biológicas, as armas atômicas e as armas convencionais. Altíssimos orçamentos em todas as áreas desta suposta segurança. Mas só o nosso Deus dá segurança plena. O Senhor dá segurança plena. Infelizmente, nem mesmo a nação de Deus, que foi a nação escolhida, a nação eleita, a nação que o Senhor Deus criou com o seu propósito, após chamar um casal de idosos, a história que me fascina e eu conto sempre, Abraão e Sara. Esta nação que Deus criou assim, com propósitos. Esta nação que Deus criou assim, com propósitos. Esta nação, criada desta forma, para ser uma nação dependente de Deus, para ser uma nação porta-voz de Deus, uma nação que levasse o conselho de Deus e o conceito de Deus para as outras nações. Esta nação viu Deus operar de forma profunda. Na saída do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. No deserto, Deus sustentou o seu povo. Na entrada em Canaã, Deus fez
o Jordão, que estava com a maior das suas enchentes. Deus fez o seu povo também passar a pé enxuto de um lado para o outro. Uma nação que foi alimentada com o maná por 41 anos. Por que 41? Porque foram 40 anos do deserto, da saída do Egito à entrada em Canaã. E o maná só foi, digamos, suspenso ou cortado por Deus quando eles puderam colher, fazer a primeira colheita na terra prometida. Esta nação que Deus criou, sustentou, orientou e comissionou como uma nação missionária, esta nação viu todos os milagres. Deus fez todos os milagres. Na escola que tivemos a última lição, no domingo, o milagre que Deus fez, sem uma chuva, sem um vento, sem uma nuvem, Deus fez brotar água no lugar seco, e os inimigos pensavam que era sangue, e ainda fugiram. Deus, o Senhor da glória, o Criador de Israel, o nosso Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para juntar as pessoas, para atrair as pessoas pelo seu sacrifício grandioso, maravilhoso. Este Deus Todo-Poderoso, só Ele, somente Ele, proporciona segurança plena. A segurança que Deus oferece, ela ultrapassa todo o pensamento do limite, ou todo o limite do pensamento humano. Deus nos dá segurança como família. Deus nos dá segurança como pessoas. Deus nos dá segurança na nossa terra. E Deus nos dá segurança na sua terra, na sua presença, no seu reino. Que Deus possa abençoar e guardar você, sua vida. Que nós possamos, meus amados irmãos, compreender o que a Bíblia Sagrada ensina a todos. Somos criaturas criadas por Deus para conhecer o Senhor, amar o Senhor e viver em segurança. Infelizmente, esta não é a realidade por causa da maldade do homem, da arrogância do homem, do pecado do homem, de todas as infelicidades impostas sobre a humanidade simples por aqueles que são dominadores. Mas, mesmo assim, o nosso Deus, o profeta disse: os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguros, porque o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo encontrem segurança. Deus abençoe você. Vamos fazer a intercessão. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Senhor, e agora, Pai, suplicamos pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, abençoa e guarda cada um. Este memorial da oração, Senhor, toma em Tuas santas mãos. Tu conhece cada nome, cada família, Tu sabe todas as coisas a respeito de cada um de nós. Querido Senhor, Deus bondoso, Deus poderoso, guarda crianças, jovens e adultos, os idosos na Tua casa, todos os Teus servos na cidade e no campo. Amado Senhor, os nossos ajudadores e intercessores, ó Deus, protege, abençoa grandemente, poderosamente. Nos dá, Senhor, a graça para continuarmos seguros na Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.